Olá pessoal, nessas duas próximas videoaulas nós vamos conversar um pouco sobre um grande processo, um importante processo para a manutenção da vida. Falar sobre a divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Na primeira aula, no primeiro módulo, nós vamos conversar um pouco o que é a divisão e especificamente sobre a mitose. Somente na segunda aula, módulo, falar um pouco sobre a meiose. Estabelecer algumas comparações entre mitose e meiose. Esse é um assunto que cai bastante nas provas do Enem, cai bastante nas provas de vestibular. Por quê? É um dos mecanismos que garante a manutenção da vida no planeta. E a gente precisa conhecer. Bem, vamos lá então. Bom estudo. Vamos então à aula sobre divisão celular. Bem, como nós dissemos, existem dois tipos de divisão celular. Existe a mitose e a meiose. Qual a diferença básica e para que serve cada uma delas? Bom, a mitose é uma divisão celular que mantém o número de cromossomos da célula-mãe. Então, uma célula que seja 2N dará duas células 2N. Portanto, é uma divisão equacional, que equaciona a quantidade de cromossomos nas células filhas. Daí, é comum usar-se a letra E para representar a mitose. Já a meiose é uma divisão reducional. Ela tem o objetivo de diminuir pela metade o número de cromossomos nas células filhas. Portanto, uma célula 2N dará origem a células N. Reduziu pela metade o número de cromossomos. Daí o nome reducional. R. Ok? Bom, e aí então a mitose tem dois objetivos principais, né, que vão fazer com que a célula sofra mitose. O primeiro delas é para o crescimento. Todos nós um dia já fomos uma única célula. Célula resultante da junção do óvulo com o espermatozoide. Um zigoto. Essa célula vai sofrendo sucessivas divisões mitóticas, mitose, até que o organismo possa crescer e chegar à sua fase adulta. Então, em todo o processo de crescimento, a mitose é que vai possibilitar o aumento do número de células. Mas essas células têm um tempo de vida e elas vão morrendo, né? Agora mesmo você está perdendo uma série de células. Elas têm que ser repostas. Então, existe mitose para crescimento, mas também para reposição das células. Já a meiose está diretamente relacionada à reprodução. Ela pode estar relacionada à formação de gametas, isso muito certamente nos animais, mas também pode estar ligada à formação de esporos. Nós estudamos isso quando nós vamos estudar botânica. Bem? Esporo e gameta. Os dois são formados por meiose. Vamos então imaginar a primeira situação. Uma célula 2N dando origem a duas células 2N. Que tipo de divisão é essa? Equacional. Mitose. Mas se uma célula 2N der origem a quatro células N, divisão reducional. Meiose. Bem? Então aqui é a mitose e aqui é a meiose. Vamos imaginar então que uma célula sua não esteja sofrendo divisão celular. Aliás, a grande maioria das suas células não estão sofrendo divisão celular. Elas estão paradas num estágio que nós chamamos de intérfase. Ou seja, a intérfase é a fase que precede a divisão celular. Observe que na intérfase a célula normalmente está em trabalho, ela está executando a sua função dentro do organismo. Se for uma célula do fígado, por exemplo, ela vai estar lá metabolizando as substâncias que entraram no seu corpo. Se for uma célula do pâncreas, por exemplo, ela vai estar fabricando insulina, né? Glucagon, insulina, que são hormônios fabricados dentro dessas células do pâncreas. Então a intérfase é a fase em que a célula está trabalhando, ok? Mas por algum motivo, o motivo normalmente é reposição celular, a célula vai entrar em divisão, certo? Então, quando em intérfase ela entra em divisão, nós costumamos dizer que existem três fases dentro da intérfase: G1, né, S e G2. O que é isso? Vamos pensar o seguinte:
Você já deve ter pensado aí, já deve ter raciocinado que existe algum probleminha matemático nessa ideia, né? Porque se uma célula 2N dá origem a duas células 2N, opa, peraí, uma célula tem 48 cromossomos, como que ela vai dar origem a duas células com 48 cromossomos? Metade surgiu de algum canto aí, né? Duplicou, exatamente, duplicou. Quando que ocorre a duplicação do material genético para que ocorra a divisão? Na intérfase. Então, a intérfase tem 3 fases, como eu disse. G1 é quando começa a preparar para fabricar mais material genético. Fase S é quando sintetiza o material genético para que ele possa ser duplicado. E na G2 está pronto para iniciar a divisão. Bem, alguns autores chamam aquela fase que eu falei para vocês em que a célula está trabalhando de fase G0. Quer dizer, ela nem se preparou para se dividir, ela está só trabalhando mesmo. Bem, observe que isso é muito representado num gráfico. Né? Essa linha aqui representa a quantidade de DNA dentro da célula. A célula estava em intérfase, G0. De repente, ela duplica o material genético na fase S. S, lembre-se de S de síntese. Está sintetizando o DNA. E aí ela entra em G2 e aí vai entrar na fase de fato de divisão. E nessa aula nossa será a mitose. Bem? Bom, então a intérfase é aquela fase que compreende entre duas divisões celulares. Então a célula está trabalhando, de repente ela cisma que vai se dividir, ela entra em G1, S, G2, se divide e aí você tem a primeira divisão que nós vamos estudar, que é a mitose. Então a mitose é a etapa propriamente dita, é quando está ocorrendo a divisão celular. Quando termina a mitose, adivinha para onde a célula volta? Volta para a intérfase. Então a intérfase compreende o espaço entre duas divisões celulares. Bem? É a intérfase. E a mitose e a meiose depois, que nós vamos estudar, é a própria divisão. Ok? Bom, que tempo leva tudo isso? Bom, a fase G0 pode levar um dia, algumas horas, meses, a vida toda. Existem células que entram em G0 e não saem nunca mais. Exemplo, neurônio. Mas, observe, né? Se você somar a fase G1, S, G2 de um ciclo de divisão celular, observe 24 horas e 1 hora só para a divisão propriamente dita. Então, isso aqui tudo é intérfase. Daqui até aqui é intérfase. Ó. G0, G1, S, G2. E só aqui está a mitose ou a meiose. Né? Então, aqui compreende a maior parte do ciclo na intérfase. A mitose e a meiose que nós vamos estudar é rapidinha. Rapidinho. Bem? Observe então que nós vamos ver de novo um gráfico mostrando a célula em divisão celular. Então, isso aqui tudo é intérfase, fase G1, S de síntese e G2. E aí entra a mitose. Então, agora a gente passa a estudar a mitose e eu já adianto para vocês que a mitose terá 4 fases que vocês vão precisar decorar. Prófase, pró, anterior, metáfase, meio, anáfase, nós vamos ver que an é diferente, está separando, e a telófase quando conclui o processo. Então, mitose com 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos então à primeira divisão celular, vamos conhecer a mitose. Até mais.